Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre sobre razão entre dois segmentos. Primeiramente, nós vamos ter que lembrar o que é um segmento, né? Segmento é um pedaço de uma reta que ele tem começo e ele tem fim. Os extremos do segmento são pontos. Por exemplo, eu tenho aqui o segmento que tem um extremo A e um extremo B. Eu tenho então o segmento AB com esse risquinho em cima, tá? Então, quem é o ponto A? O ponto A ele tem coordenadas, né? O ponto A ele tem coordenada 2 e coordenada Y também 2. O ponto B tem coordenadas 4, coordenada também 4. Então, esse é o meu segmento AB. Então, os extremos de um segmento AB são pontos. Vamos fazer um outro segmento aqui. Faz de conta que eu quero o segmento AB sendo A 1 e 3, B 2 e 4. Então, nós vamos pegar o ponto A 1 e 3. 1 e 3. O meu ponto A está aqui. O meu ponto B, 2 e 4. 2, 4. Então, este daqui é o meu segmento AB. Tá legal? Nenhuma novidade, tá legal? Bom, vamos então agora trabalhar com a palavra razão. A palavra razão, A palavra razão, ela significa uma divisão. Sempre que vocês ouvirem a palavra razão, ela significa uma divisão, tá? Então vamos falar da razão entre AB dividido por AC. Esse dividido aqui significa que é a razão, tá legal? Então vamos dar os extremos. Quem é o meu ponto A? 2 e 4. O meu ponto B, 3 e 5. E o meu ponto C, 1 e 2. Primeiramente, vamos localizar esses pontos, tá legal? O meu ponto A é 2 e 4. 2 e 4 tá aqui, ó. 2 no X, 2 no X e 4 no Y, certo? Esse é o meu ponto A. Vou apagar para ficar melhor para vocês visualizarem. Quem é o meu ponto B? 3 e 5. 3 está aqui no meio do 2 e do 4. 3 está aqui no meio do 2 e do 4. 3 e 5. Então, aqui está o meu ponto B. Tá legal? E o meu ponto C, aqui está o meu ponto B. E o meu ponto C, 1 e 2. 1 está aqui, 2. Aqui é o meu ponto C. Então, nós temos aqui o segmento AB e o segmento AC. Certo? Então, nós temos que dividir o segmento AB pelo segmento AC. Só que quem que é o segmento AB e quem que é o segmento AC? O segmento AB é a distância do ponto A até o ponto B. Nós já aprendemos distância entre dois pontos. E o AC é a distância do ponto A
até o ponto C. Nós também já aprendemos distância entre dois pontos na aula passada, né? Então, aqui nós vamos calcular a distância de AB, que nós aprendemos na aula passada, e aqui vai ser a distância de AC, que nós também já aprendemos na aula passada. Qual que é a formulinha da distância, né? Vamos calcular o AB. E depois nós vamos calcular o AC. O AB é a distância de A até B. Como que era a formulinha da distância entre dois pontos que nós vimos na aula passada? Era a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Se você não assistiu a aula passada, recomendo que você volte lá, tá legal? Então, vamos colocar aqui, quem é o meu ponto A? O meu ponto A é 2 e 4. Quem é o meu ponto B? 3 e 5. Lembrando que esse daqui é o meu X do ponto A, esse é o meu Y do ponto A. Esse é o meu X do ponto B e esse é o meu Y do ponto B. Então, como vai ficar? Distância de AB é igual a raiz quadrada, parênteses ao quadrado, parênteses ao quadrado. XA, quem que é o XA? 2, menos, quem que é o XB? 3, certo? Quem que é o YA? 4. Menos, quem que é o YB? 5. Agora vamos resolver. A distância de AB é igual a raiz quadrada 2 menos 3 dá menos 1. 4 menos 5 também dá menos 1. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada menos 1 ao quadrado. Qualquer número negativo ao quadrado fica sempre positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado de novo é 1. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 2. Guarda ele aqui. Vamos calcular agora a distância de AC, que vai ser a distância de AC, ou seja, é a raiz quadrada de XA menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado. Vamos colocar o ponto A aqui, que é 2 e 4, e o ponto C, quem era o ponto C? Vamos voltar lá no exercício. O ponto C aqui, ó, 1 e 2. Certo? Então, vamos lá. Então, a distância de AC é igual a raiz quadrada. Quem que é o XA? X aqui, lembrando que aqui é o X do ponto A e o Y do ponto A. Aqui é o X do ponto B e o Y do ponto X do ponto C e o Y do ponto C. Quem que é o meu XA? 2 menos. Quem que é o XC? 1. Agora, quem que é o meu YA? 4. Quem que é o YC? 2. Então, como vai ficar aqui? Que o Y... Opa, eu errei aqui. Perdão, gente. Me perdoem. Vamos voltar de novo aqui, ó. Distância de AC é igual a raiz quadrada, certo? É a raiz quadrada de quem? Vamos lá. Quem que é o meu XA? O X do ponto A. 2. X do ponto C também é 2. Mais o Y do ponto A. 4. Menos o Y do ponto C. 2. Então, a distância de AC é igual a raiz quadrada. 2 menos 2 é 0 ao quadrado. 4 menos 2 é 2
ao quadrado. Então, a distância de AC vai ser igual a raiz quadrada, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Então, a distância de AC é igual a raiz quadrada de 4. Como a raiz quadrada de 4 tem uma raiz exata, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós já temos aqui as duas distâncias, certo? Só que o exercício pediu o segmento AB dividido pelo segmento AC. O segmento AB é raiz quadrada de 2. O segmento AC é 2, tá legal? Então, fica esta daqui, ó. Então, a razão entre AB por AC é igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza, pessoal? É muito importante que vocês peguem os exercícios da aula passada, tá? Que vocês peguem o exercício da aula passada de distância entre dois pontos e façam os exercícios que eu deixei lá, para depois vir fazer essa aula, tá legal? Um abraço, tchau, tchau.